Hoje veremos dois dos mais fortes monstros da franquia tomarem um sufoco sem precedente. Space Godzilla e o Rei dos Monstros não terão alternativa e terão que unir força contra um inimigo em comum. Cárcaro desconfia que Raison estava tramando contra ele e surta de vez. A até então pacífica Ilha dos Monstros vai se tornar um campo de batalha entre kaijus e alienígenas. E ainda veremos um novo kaiju que parece ser forte o suficiente para mudar o rumo da história. Ficou curioso? Fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? Depois que as cápsulas Trilópodes pousaram nas Ilhas dos Monstros, as criaturas extraterrestres invadem e atacam seus habitantes. Um Alpha agarra Baragon e assume sua forma, enquanto um Beta tenta a todo custo capturar Senda. E parecia que ele teria o mesmo fim de Baragon. No entanto, o Gargantua Marrom é salvo por seu irmão Gaira, que bate com um enorme pedaço de pedra na cabeça do Beta Trilópode. Enquanto a treta rolava entre os monstros, Raison deduz que o Imperador Cárcaro deseja replicar os monstros da Terra usando os Trilópodes. Ah vá, Raison, só agora você percebeu isso? O comandante Kryog protesta e diz que os monstros são a chave para dominar o planeta Terra e eliminar os humanos. Cárcaro garante a Raison que eles farão isso juntos, e que devido à enorme quantidade de energia que cada monstro possui, matá-los seria um completo desperdício. Raison o avisa para não subestimar os monstros da Terra, pois nem mesmo Godzilla foi capaz de matá-los. Ao que Cárcaro afirma que os Trilópodes não apenas os derrotariam, mas também os exterminariam por completo. Raison diz que ele vai descobrir que este planeta está cheio de surpresas, e que eles nunca encontraram um planeta com criaturas com tanta ferocidade e vontade de viver como este. Cárcaro descarta isso, afirmando que é apenas uma questão de tempo, porque os monstros serão colhidos, e aqueles que não forem simplesmente serão eliminados. Mas Raison termina dizendo que ele não estava falando sobre os monstros, mas sim sobre os seres humanos. Enquanto isso, Chaves ajuda Woods e a Shobidin a retirarem os destroços do centro de comando das Ilhas dos Monstros. Woods pergunta a Shobidin se elas estão bem, ao que elas afirmam que sim, mas elas fazem questão de frisar que enquanto estiverem vivas, ainda estarão em grande perigo. Woods pergunta o que foi que atacou a instalação, pois era muito poderoso para ser Batra. Chaves diz que fará uma contagem do pessoal e que as luzes de advertência estão acesas, perguntando se isso significa uma fuga de monstros. Woods responde que Batra invadiu a ilha, mas que outra coisa atacou a instalação. Então um Trilópode, lutando contra Senda e Gaira, atravessa a instalação destruída, enquanto o pessoal da CKR tentava fugir. Entretanto, um fato deixa todos aterrorizados. Eles testemunham dois Trilópodes capturarem Baragon e Rodan e assumirem suas respectivas formas bem diante de seus olhos. O pessoal das Ilhas dos Monstros chegam às docas. Woods explica que eles usarão os navios restantes para escapar, e ainda exclama que aquele lugar está completamente condenado. Chaves pergunta se ele iniciará o programa de fuga, mas Woods diz a ele que alguns monstros estão lidando com as coisas muito bem, então eles manterão os Trilópodes ocupados enquanto eles escapam, e que além do mais, as larvas Mothra estão em algum lugar fora das ilhas. Conforme os navios escapam, um Trilópode assumindo a forma de Kumonga prende Gaira em sua teia. Porém Senda aparece para socorrê-lo dando um soco no rosto do Trilópode. Enquanto isso, as gêmeas Minette e Mallory dizem que sentem os monstros gritando de raiva. Entretanto, elas dizem que não conseguem detectar Batra de forma alguma, mas não demora muito para elas o encontrarem. Ele estava preso por um Trilópode que assumiu sua forma, então elas correm para resgatá-lo. Mallory pergunta o que elas devem fazer, ao que Minette afirma que Batra
Batra a salvou há muito tempo, então elas devem pelo menos tentar retribuir o favor. Mallory diz que suas mentes não são tão fortes como costumavam ser, mas Minette diz a ela que juntas elas são praticamente deuses. Então, de mãos dadas, elas atacam telepaticamente o Batra Trilópode, e após algum esforço, conseguem fazer com que a cabeça dele exploda, acabando com o monstro Trilópode e libertando Batra. De volta à nave Kryog, Raison garante a Karkaroff que tomar o planeta não será fácil, mas o Imperador retruca que eles já têm 2 monstros e só perderam 2 Trilópodes. Portanto, não há possibilidade de derrota nesta batalha. Mas Raison diz a ele que os humanos escaparam, que ainda existem monstros que estão lutando na ilha, e ainda caçoa do Imperador dizendo, abre aspas, bem-vindo ao meu mundo. Fecha aspas. Indignado, Karkaroff golpeia Raison por zombar dele e afirma que ele apenas está cumprindo com o que seu comandante falhou. Ele ainda diz que enquanto eles falam, os Trilópodes estão capturando todos os monstros e procurando por eles em todos os lugares do planeta. Karkaroff observa que deve causar muita dor a Raison o fato de ele estar usando os próprios monstros do comandante contra ele, acusando-o de planejar usá-los contra seu imperador. Raison nega isso, mas Karkaroff diz a ele para apenas assistir, enquanto ele destrói a Terra. Além disso, ele ordena que tragam sua nave e que a colmeia seja destacada e enviada para Los Angeles. Enquanto isso, na cidade de Los Angeles, Godzilla e Space Godzilla estão ocupados lutando contra um Trilópode com os poderes de Space Godzilla. O rei dos monstros é atingido por trás por um Trilópode semelhante a Megaguirus. Então ele e Space Godzilla são erguidos no ar telecineticamente e chocados um contra o outro pelo Space Godzilla Trilópode. Alguns aviões de caça chegam para atacar as criaturas extraterrestres, cheios de boa intenção, mas não dá nem para o começo, já que o Megaguirus Trilópode os destrói muito rapidamente. Space Godzilla tenta reagir, formando uma grande quantidade de cristais ao redor dele, mas o quão grande seria a surpresa do monstro espacial ao ver o Space Godzilla Trilópode usar a telecinese novamente para lançar vários destes cristais contra ele mesmo. No entanto, os cristais explodem no ar antes que eles os atingissem, graças a Godzilla, que disparou uma baforada certeira impedindo o ataque do Trilópode. Enquanto Space Godzilla tenta contê-lo usando seus raios, o rei dos monstros arranca um cristal do chão e BUM! Arrebenta com ele na cabeça do Space Godzilla Trilópode. O Trilópode Megaguirus volta à arena de batalha e ataca lançando uma enorme bola de fogo sobre os monstros e parte para cima de Space Godzilla. E depois de mais um ataque, o Trilópode acaba nocauteando o monstro espacial. Mas o Trilópode Megaguirus acaba vacilando e esquecendo de Godzilla, que agarra sua cauda e o joga no chão. E sem dar tempo de reação, o rei dos monstros manda uma baforada atômica queima-roupa, que acaba de uma vez por todas com uma das ameaças alienígenas. No entanto, o Space Godzilla Trilópode contra-ataca, jogando Space Godzilla em cima do rei dos monstros, nocauteando momentaneamente o lagartão, enquanto o monstro Trilópode os coloca em uma prisão de cristal. Em um avião sobre o Golfo do México rumo ao norte de San Diego, Woods faz contato com Jason, dizendo a ele que as Ilhas dos Monstros se foram e que eles precisam falar com Lucy. Enquanto isso, Chaves relata sobre a batalha em Los Angeles e confirma que além de Godzilla e Space Godzilla, 2 outras criaturas foram avistadas no local. Ele ainda diz que eles estão tentando obter imagens, mas que infelizmente a área está meio instável. Lucy pega o telefone e Woods conta a ela sobre o ataque nas ilhas e que tudo que havia lá se foi. Lucy pergunta se todos estão bem e também questiona sobre Chaves, ao que o soldado afirma que ele está bem e confirma que a maioria do pessoal conseguiu escapar. E sobre o ataque, ele diz que Batra os atacou primeiro, um pouco antes que os novos monstros chegassem e destruíssem as ilhas. Quando perguntado sobre Megaguirus e Ebirah, Woods relata que eles perderam o primeiro perto de Machu Picchu e que Godzilla foi avistado em Los Angeles. Então ele enviou ordens para que o avião dela voe para longe de lá.
Lucy pergunta para onde eles estão indo e quais outras criaturas atacaram as ilhas. Woods diz a ela que eles se encontrarão no Japão, no laboratório do professor Candy, no mesmo momento em que Chaves relata sobre um outro grupo de caça trilópode no território norte da Austrália, a qual Woods ordena que eles contatem o comando central e encontrem qualquer possível kaiju desaparecido. Woods ainda diz a Lucy que eles podem não estar lá quando ela chegar, mas que deseja boa sorte a ela. Lucy pergunta por que ele está com tanta pressa e o que exatamente eles vão fazer. Woods diz a ela que as Shobijin precisam dela e que, embora confie nelas, a ideia ainda o deixa um pouco nervoso. Ele e Chaves estão se juntando à luta contra os trilópodes, mas eles precisam de alguém para acompanhá-las. Lucy pergunta o que as Shobijin querem com eles. Woods explica que algo está pousando na Terra e encontrando novos kaijus. Ela pergunta o que eles podem fazer, e Woods diz a ela que as Shobijin precisam dela para ajudar a encontrar alguém, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, no território norte da Austrália, um grupo de trilópodes começava a explorar os arredores, quando são atacados por algum outro tipo de kaiju que despedaça um alfa com suas mandíbulas e chuta um beta para longe. E aí, você já sabe quem é? Sim, é ele mesmo, Gorossauro. Rapaz, o Gorossauro já chegou chegando, hein? Mandou ver nos trilópodes. Será que ele vai virar o jogo para o lado dos kaijus? Ou será que ele vai ser só mais uma vítima? E sobre Godzilla e Space Godzilla, será que os dois sairão vivos da batalha contra o Space Godzilla Trilópode? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.